Hum, Boa noite a todos. Hoje é dia 1º de junho de 2025, um domingo, um final de tarde. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho por Dentro. Estamos estudando o capítulo número 2. Esse será o nosso quarto encontro. E nesse capítulo número 2, estamos na página de número 25, no parágrafo, pois está próximo o reino dos céus. Então, vamos dar início ao estudo da noite com uma leitura inicial e em seguida uma oração. Pode ler então, Cris, nossa passagem de hoje. Tá certo. Está em Vinha de Luz, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, capítulo 2. Vê como vives. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus, em Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais complexas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalho espiritual na terra. O comerciante está em negócios de supremo suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai. Encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Uma bela mensagem. E assim, vamos levando os nossos pensamentos ao alto. Isso, pensando em Jesus, nosso mestre, nosso guia, agradecendo, Senhor, por mais esse momento de estudo que se inicia. Obrigada, Senhor, pela companhia de todos, por todos aqueles que irão assistir depois e que possamos realmente compartilhar a sua mensagem, os seus ensinamentos, para que possamos, de alguma forma, Senhor, melhorar, fazer a nossa melhora íntima, a nossa renovação espiritual e assim, Senhor, crescer ao encontro e caminhar ao seu encontro, Senhor. Que assim seja, que tenhamos um bom estudo, graças a Deus. Então vamos lá, começar o nosso estudo. Ó, postar aqui o livrinho, ó, o livrinho, ó, tem que ficar aqui. O meu também está aqui. O meu está virtual, mas tem um físico também. Então vamos lá, né? Muito É uma bem. ale- Vamos lá. É uma alegria muito grande, gente,
Novamente Sim, estamos aqui todos, seja aqui, né, online, aqui ao vivo na live, seja as pessoas que vão assistir depois, é. desse esforço que a gente vem fazendo, não de nós próprios, né, mas assim, é, um esforço em entender um pouco mais essa mensagem do Cristo, que é nosso farol, que é nossa luz, à luz da doutrina espírita. E para isso a gente vem estudando um livro que é do Honório Abreu, que atualmente, né, entre nós, dos NEPs espalhados por aí, daqueles que estudam o Evangelho de Jesus, dispensa a apresentação. Mas quem quiser conhecer, basta ir lá no comecinho dessa série, né, de estudos É. que nós já estamos no quarto encontro, então lá para trás a gente vem falando muito dele e deste livro, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela Isso, e enquanto o Xaxá prepara a tela, lembrando a todos que os uhum, estudos deste livro, Honório de Abreu, se encontra no canal do YouTube do NEP Brasília, na sua playlist. exatamente. Bom, então vocês devem estar vendo já a minha tela. Confere, né? Confere. Muito bem. Eu vou colocar vocês de ladinho aqui e vou trazer a minha tela para cá para ficar mais fácil. Hum, De vez em quando eu vou pigarrear um pouco, mas eu vou ter uma aguinha aqui para me ajudar. Bom, gente, então estamos aqui trabalhando com o livro Evangelho por Dentro. É uma obra que é a primeira obra do Honório Abreu em espírito, já desencarnado, né? E veio através do nosso querido amigo Wagner Gomes da Paixão. É, foi esse mesmo livro que a Cris e a Denise mostraram aí para vocês, tá? Então, nós já passamos pela apresentação, passamos pelo primeiro capítulo, né? hum, E a gente estudou aqui uma apresentação muito boa do Haroldo, a gente já falou sobre isso. É um prefácio do próprio Emmanuel, desculpa, do próprio Honório. E já passamos pela escala genealógica, onde a gente estudou Mateus de capítulo 1, versículo 17. E como eu comentei no nosso último encontro deste livro, a sequência é o estudo do livro de Mateus, né, que o Honório faz. Só que não é aquela versículo por versículo, enfim. Ele achou por bem, na dinâmica dele, na didática dele, pular ali versículos. Então, é uma sequência de capítulos, mas versículos variados. Então, no capítulo 2 ele vai estudar já Mateus 3 2 Capítulo 3 versículo 2. E a gente, quem pôde, né, assistir a nossa última live sobre este assunto, a gente estudou bastante essa primeira parte aqui, porque o versículo é assim, ó, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Né? Então, nós estamos falando sim de João Batista, né, o primo de Jesus, comentamos bastante, né? Quem tiver oportunidade de rever a última live, é interessante. Comentamos bastante ali sobre um pouco sobre o João, né, digamos assim, e focamos bem nessa parte do arrependimento, né? Além da questão do deserto. Então, é muito interessante porque João Batista pregava no deserto. A gente viu muito essa questão do que significa o deserto, e o Honório traz para a gente essa significação, né? Então ele vai falar é, que João Batista surgiu no deserto da Judéia, no ascetismo moral e dizendo arrependei-vos, né? Falou que é um quadro bem sugestivo, que a gente tem que buscar não só os símbolos, né? Mas também interiorizar essa mensagem. Então, a mensagem do Cristo é isso. Tivemos o literal, tivemos, né, realmente aconteceram essas coisas? Muito provavelmente sim, mas não é isso que é o mais importante. Então, Jesus ele aproveitava todos os momentos para ensinar. E era isso que ele fazia, ele não perdia a oportunidade, né? Então, nós temos que trazer todos esses conhecimentos para nosso interior, uma mensagem mais íntima, né? E aí falamos do deserto, interessante, só para a gente recapitular aqui, né? Que
Com o Honório, a gente aprendeu, baseado na doutrina espírita, que esse deserto significa essa saturação da alma ante as experiências já trilhadas à exaustão. Então, nós trabalhamos muito bem isso na última reunião. Quando virmos a palavra deserto, né, e todo o contexto que envolve essa palavra nas escrituras sagradas, a gente tem que lembrar desta exemplificação aqui. Então, não é o simples fato de Moisés ter levado para o deserto, ter ido alguém para o deserto, não é simplesmente uma ida aleatória, tá? Então, para o espírito, é uma saturação da alma, porque a gente trilhou várias experiências e ficamos exaustos. E normalmente as experiências que a gente trilha são experiências boas no final das contas, porque a gente aprende com tudo, mas o caminho que a gente busca, pega, pode não ser bom. Então a gente fica exausto, a gente quer sair daquilo, tá? E assim a gente seguiu, né? Vou passar um pouco mais aqui. Então, quem quiser, dá uma assistida que foi bem bacana, tivemos um debate bem legal, né? Aí entramos na parte do arrependimento, o arrependimento pessoal, que era o que João Batista pregava, tá? Então, ele como um instrumento afinado da lei, como diz bem o Honório, ele nos conclamava ao arrependimento pessoal, tá? Então, nós falamos, até a Cris levantou a questão do remorso, só que o remorso é uma coisa, mas não é efetivamente o arrependimento, porque a pessoa pode ficar remoendo, né? E de fato não se arrepender. Pode ficar com aquele sentimento de culpa, mas nem tanto assim arrependido. Mas o arrependimento com a doutrina espírita, a gente aprende que são aquelas fases, né, do arrependimento em si, que é o começo. Aí depois nós temos a expiação, que nós vamos ter que pagar, nada fica impune na lei de Deus, nada. E depois disso a gente tem que reparar. Claro, Deus é misericordioso, né? Sendo Deus misericordioso, há formas e formas da gente não só expiar, como também reparar isso, tá? Mas tudo começa no arrependimento. Tudo começa no arrependimento, né? Por isso que no Livro dos Espíritos, quando vai falar sobre aquele momento da morte, em que cita até momentos assim de se o criminoso, né? O criminoso, segundo Emmanuel, é qualquer um de nós a descoberto, quando somos descobertos, né? Então, se é qualquer um pode se arrepender daquele leito de morte, né? É válido, é super válido. Tá lá, tá no Livro dos Espíritos, é válido sim. Significa que a pessoa mudou completamente? Não, se arrependeu. Então já é um passo. Já vai entrar no mundo dos espíritos. Meu Deus, o que é que eu fiz? Né? E aquilo ali, quando a gente sai desse sofrimento aqui, né, material e físico aqui da Terra, a gente chega do lado de lá e fica aquele sofrimento moral, né? Hum, Então a coisa continua. Aí por isso que a gente vê tantos e tantos espíritos assim, não, porque que ele não fica no mundo espiritual? Não, porque ele tem contas a ajustar com a lei, né? Então vai ter que voltar, vai ter que espiar, e a gente espia aqui na carne. A gente espia do lado de lá também por causa desse sofrimento moral, porque a gente está sofrendo moralmente. Mas na carne é que a gente vai ser colocado à prova, né? E a reparação pode começar lá, mas vai ter que ser concluída muito provavelmente aqui na Terra. Então, falamos bastante sobre essa questão do arrependimento, que era esse arrependimento que João Batista conclamava a todos nós. Enfim, segue a vida, né? É, chegamos a comentar, né, que o Honório pediu que a gente lesse, por exemplo, a passagem de Mateus 13:30, que fala do joio e do trigo, né? E a gente comentou também aquilo que a doutrina tão belamente fala, né, que a gente deixa crescer, né, tanto uma virtude quanto um vício, porque deixa juntos, porque a gente não sabe discernir se aquilo é bom ou é ruim, se aquilo vai fazer bem ou não, no começo de tudo, mas depois que a gente identificar, sim, aí a gente arranca o que que é joio, né? A gente até citou um exemplo aí de que se não fosse o egoísmo lá no seu nascedourozinho, a gente talvez não tivesse esse instinto de conservação que a gente tem, né? Enquanto encarnados, a gente precisa dele. Pode ter nascido um pouquinho do nosso egoísmo de nos preservar, né? Então, se eu arranco isso no começo,
eu posso não ter o instinto de conservação, né? Isso é só uma forma didática da gente comentar o assunto aqui. Muito bem. Honório, a exemplo do que ele fez no trabalho com o livro Luz Imperecível, né, que dividiu ali em partes, né, os versículos, a exemplo de Emmanuel, que também faz belamente, de uma forma belíssima nos livros dele, né, que estudam o Evangelho, a Honório também dividiu aqui. Então a gente viu a primeira parte dizendo: arrependei-vos. Quem disse? João Batista. Arrependei-vos. A gente estudou sobre o assunto. Precisamos nos aprofundar, entender o que João representava para poder chegarmos nessa questão do arrependimento. Por que arrependeu? Aí ele fala: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E é isso que a gente vai entrar aqui agora. Antes de mais nada, aqui ao vivo conosco está o nosso querido André, do Grupo Atualpa. Então, André, seja muito bem-vindo. E estamos aqui. Ele tem Ah, acompanhado posteriormente os nossos estudos, né? que Então, bom. acho que deu certo dele estar conosco Que presencial. legal, André. Legal. Aqui é bem participativo, viu, André? Quem quiser. Bom, então nós estamos aqui para falar desse próximo passo. Arrependei-vos. Por que se arrepender? Pois está próximo o reino dos céus. Então, numa interpretação muito literal da coisa, a gente poderia entender assim: nossa, então vamos se arrepender, vamos nos arrepender, porque o reino dos céus está aí, o reino de Deus está aí, aquele reino que a gente tanto buscava, né? Que, sobretudo, o povo hebreu ali estava esperando. É, tá para chegar, então peraí, tudo que eu fiz de errado eu me arrependo e a partir de amanhã se esse reino chegar, eu tô pronto, né? Então, olhando assim, literalmente a gente vai entender mais ou menos assim, tá próximo o reino dos céus, se arrependam. E a gente sabe, o arrependimento ali era um ritual, né, do batismo, onde eles eram mergulhados ali no Rio Jordão e tinham que confessar de público o seu o seu pecado, né? Aquilo que ele se arrepende. Então, ele tinha que se expor, né? Só que eles não tinham, né? Não digo João Batista, mas vamos colocar assim, não, eles não tinham essa noção que hoje a gente tem, de que o arrependimento não é só um ato estanque de, ah, meu Deus, me arrependo. Tem muito mais coisa para desdobrar, tá? Então, de feito isso, teríamos o reino dos céus prometido ali, ou, né, indicado. Tá, mas vamos lá então. Então vamos ver o que que o Honório começa a falar aqui para depois a gente voltar num outro ponto. Então o Honório aqui ele vai falar para a gente, deixa eu só puxar aqui, ó, mais algumas coisas muito interessantes, mas vamos ver o comecinho. Ele diz assim, eu vou até ler aqui o que eu estou também eu fiz as minhas anotações, né? Então, diz assim: embora as amarguras, medos e incerteza dos homens acerca de sua destinação gerando as ansiedades e os desequilíbrios, fomentadores de ambições infundadas, das vaidades, das presunções, filhas do orgulho e do egoísmo. Nossa, Honório é assim mesmo, gente. Ele começa, a gente para agora para respirar. Ele deu Uhum. 300 mil informações aqui para dizer o seguinte: embora tudo isso, opa, deixa eu aqui, o plano augusto de Deus se cumpre pela força mesma dos acontecimentos, obedecendo a ciclos de semeadura e colheita. Então vamos lá. Embora a gente não tenha essa certeza, né, da nossa destinação, vamos supor o pessoal lá da época também. Tá, tudo bem, tem um reino dos céus aí vindo. Eu não sei onde é que é físico, não é material, onde é que é lá no céu, é lá em cima, onde é que fica isso, né? Então não tenho essa certeza, mas eu confio em alguém, confio nos profetas, confio na mensagem do precursor lá, João Batista, confio em Jesus, então eu confio, mas mesmo assim isso me gera um pouco de ansiedade, até desequilíbrio mesmo, porque eu não vejo, eu não sinto, né? Eu posso até sentir, mas eu não estou vendo, como isso se dá? Talvez essas explicações, elas não, claro, não foram dadas assim a miúde, então gera ansiedade, desequilíbrio, fomenta ambições,
até infundadas, como o próprio Judas Iscariotes, que a pretexto de apressar o reino de Deus aqui na terra, ele se arvorou em uma série de coisas, né? Se equivocou. Então ele pode ser considerado um desses que tinham ambições infundadas. Depois, com o tempo, a gente viu que tiveram muitas outras ambições com muitas outras pessoas. Mas ele foi o primeiro a dizer: vamos juntar um dinheirinho aqui entre nós, né? Jesus não dispensou essa primeira, né, primeira ação do colégio do apostolado lá, como diz no Boa Nova. Tá bom, mas tomara que essa bolsa de dinheiro você não sucumba a ela. Enfim, ele criou isso, porque ele estava querendo o reino de Deus, mas ele não tinha certeza da destinação. Como é que se daria isso? Então ficou nervoso, ansioso, desequilibrado, ambicioso. Outros foram para as vaidades, para as presunções. Gente, estamos falando aqui, a gente pode até falar citar outros exemplos aí, mas vamos citar exemplos bem simples do próprio Colégio do Apostolado, como a mãe de João e de Tiago, né? A esposa de Zebedeu, né? Salomé. Salomé, exato, ela ficou ali, gente, meu Deus, mas será que é? Estou prometido mesmo o reino dos céus aí, e que estaria próximo, então peraí, vou lá, né? Um pouquinho de vaidade, um pouquinho de presunção, já que o Senhor escolheu os meus dois filhos, logo meu menininho, o João, então, Senhor, né? Que um se sente à sua direita, outro à sua esquerda. Enfim, a gente não tem certeza como se dá. A gente escuta falar, na própria doutrina espírita, a gente ouve muito, o mundo de regeneração virá. A gente não sabe o dia certo, Emmanuel tem uma data, mas tudo bem, vamos lá. Mas a gente não sabe o dia certo, e ficamos assim, vai ser, será que vai ser? Nossa, só está tendo guerra, vai piorar o negócio. Então, não é agora, é depois. Quando é que é? Então, você imagina naquela época que eles já vinham de um sofrimento, assim, de o povo hebreu, né? De uma escravização, né? Escravização, assim, de longos e longos séculos. Então, ia causar tudo. Chegou lá o Messias, que eles consideravam o Messias. Opa, vaidade, presunção, que são filhos do orgulho, do egoísmo. Então, isso tudo vem. Apesar disso tudo, esse plano de Deus ele se cumpre, mas olha que interessante, né? Pela força mesma dos acontecimentos, obedecendo a ciclos de semeadura e colheita. Quando a gente estudou o primeiro capítulo, a gente viu lá as gerações. E o Honório começa falando assim, obedecendo a ciclos evolutivos. Eu vou até ler aqui, gente, porque o negócio é tão bonito, né? Obedecendo a ciclos inteligentemente dirigidos pelas potências que nos governam, em nome do Criador. Não ia ser diferente com essa vinda do reino dos céus. Então, apesar de todas as ansiedades, medos e tudo mais, existe uma sequência. Mas olha que Xaxá, interessante, de semeadura e colheita. Pode falar, Cris. Xaxá, fica claro assim que não é Deus, né? Como muitas pessoas pensam, que Deus vai interferir diretamente na vida da gente, né? É a lei atuando. É simplesmente isso, ela se manifestando, né? Ela vai se resolvendo e a gente vai atraindo o que a gente vai necessitar, né? Para se conciliar, se reajustar com essas leis, né? Eu estava pensando, Exato. enquanto você estava falando, assim, Jesus é um grande doador, é a fonte da água, né? Da água viva. E Uhum. cada um vai. Tem um que vai lá e bebe um potinho, né? Tem outro que vai lá e tira uma jarra. Tem outro Isso. que fica ali, né? Se abastecendo o tempo todo, né? Deixando essa água fluir, né? Dentro de si. Aí a gente vai tirando o que é importante, o que a gente reconhece como importante. Foi o caso de Judas. O que ele achava importante era esse reino material. Então, junto na campanha de Jesus, ele foi adaptando a expectativa dele, né? Mas a postura de Jesus é que é o maravilhoso. Uhum. Jesus não deixa de doar por conta disso, mesmo sabendo da intenção. Porque o mínimo que a gente, a mínima gota d'água que a gente possa, né, beber dessa fonte, nos vai ser útil, nos vai
ter algum benefício, né? É isso aí. E uma coisa que eu queria comentar ainda do arrependimento de João, tem um livro chamado Quando o Amor Veio à Terra, que é de Djalma Argolo, não é mediúnico. Ele escreveu, ele via as cenas, né, em telas mentais, digamos assim. E nesse livro é muito bonita a parte de João Batista sonhando com o pai, Zacarias, já depois de desencarnar, Zacarias. E Zacarias vai orientar ele, vai dizer que ele já deve sair do tipo mosteiro, né, que ele ficava, já deve sair porque o filho do homem já estava na terra e ele precisava justamente ir anunciar isso. E ele vai dar o passo a passo do batismo, é muito lindo. E no momento ele vai dizer o seguinte, que não vai adiantar nada do ritual se não houver a transformação moral. Então, assim, a dificuldade de compreender, mas isso foi tocado. O João Batista deixou isso claro também na fala dele, assim como ele recebeu a orientação do pai, né? Que não adianta se batizar e continuar procedendo do mesmo jeito, né? Não ia ter validade nenhuma, ia ser só algo externo mesmo. Era só isso. É isso aí. É isso mesmo, Cris. E é, Importante, deixa eu achar essa questão de ciclos. uhum. Essa Como é que questão de é? ciclos. A questão dos ciclos Sim, da semeadura e da colheita. sim, E sim. tem uma passagem que eu estou procurando, em que fala que é, mesmo havendo esses ciclos, mesmo havendo esse nosso esforço, além disso, é como se existisse uma força maior levando a todos para o seu crescimento espiritual. É Quer isso dizer, aí. nós não estamos caminhando sozinhos, a gente faz a nossa parte, mas existe uma força muito maior, então, que é na parábola da semente. E que ele fala isso, passa o dia, né? Eu estudei isso, eu estudei com a Cris outro dia. Passa o dia e passa a noite, e mesmo assim a semente vai germinar. Um dia ela Uhum. vai crescer e vai germinar, sabe? Então, como É se isso existe mesmo. uma força maior empurrando todos para frente. É da lei. É como a Cris falou. Ali. É da Uhum. lei. Então, esse plano augusto de Deus é o plano dele. Gente, Deus não vai mexer. Deus fez o plano dele, ele não vai mexer. Peraí, vamos ajustar o plano. Não é isso. O que que é o plano de Deus? São essas leis divinas ou naturais que estão gravadas em nossa consciência e que regem todo o universo. Todo o universo. E a gente aprende com a doutrina espírita que Deus está acima, está para lá de tudo, todo o resto. Ele criou o princípio material e criou o princípio espiritual. Quem toma conta dessa coisa da matéria somos nós, os espíritos. Quando Emmanuel vai responder na pergunta 135 de O Livro O Consolador, sobre se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal, ele explica que quem criou o mal fomos nós e coisa e tal, que o mal para Deus é zero, né? Enfim, Deus criou as leis dele, e que urge a gente recompor os elos sagrados dessa comunhão divina que a gente quebrou. Eis o resgate. Aí ele complementa, continua dizendo, por isso que Deus tem os espíritos, né, para poder conduzir o homem que errou Uhum. para a reparação. Então, a lei está aí, existe. Essas leis todas que a gente está estudando aí em outros estudos, né? Os princípios básicos da doutrina, várias leis. Deus cria, quem dá prosseguimento são os homens. Então, mas nós estamos falando de homens assim, de espíritos como Jesus e seus colaboradores. Por isso que a crise do bem lembrou de Jesus, que foi o ser mais perfeito que passou pela Terra. Então, ele é a nossa luz, ele é o nosso farol, ele é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Sim. Então, essa movimentação, sabe, de reparação e de resgate, por isso que os espíritos superiores nos ajudam. Eles é que a gente vê lá no livro nos livros de André Luiz, sabe? Eles fomentando, eles planejando como é que vai ser o processo reencarnatório de A, de B, de fulano, de cicrano, né? E eles sabem de tudo, porque eles sabem o que precisa ser feito, porque eles estão com a lei. Então, Deus criou os espíritos superiores,
vão tocando tudo. E a gente aqui tentando aprender, tentando fazer a nossa parte, né? Seguindo aqui, ó. Ô, Xaxá, Oi. a gente sabe que são os colaboradores de Jesus, né? Desde o início. Esses colaboradores Uhum. são os espíritos que trabalham direto com ele, né? Isso. Essa semana eu fiz um estudo do céu e inferno, da parte de um espírito feliz chamado Cis Denier, até para uma palestra da FEP. E tem uma coisa interessante, porque não é o que você falou, nem é o que está escrito. Mas, assim, muitas pessoas, estamos colocando na condição, no pensamento de outras pessoas, muitas pessoas pensam que, assim, tem esses espíritos superiores para conduzir isso, então eu, ó, É, entendesse? uhum, Deixa eles fazerem, que eles sabem, eu fico esperando o mundo de regeneração chegar, que eles estão trabalhando nisso, né? E aí, esse Cisdenier é um espírito que ele trabalhava no bem quando encarnado, ele era resignado, eram as melhores qualidades dele. Mas ele era assim, não tinha um sentimento de religiosidade, ele mesmo diz que não tinha uma fé forte em Deus, não tinha. Mas quando ele desencarna, ele passa por um período rápido de perturbação, porque ele, enfim, o que importa mais é a prática, e ele praticava fazendo bem, e ele vai tutelar a filha e vai tutelar mais alguns. Aí eu achei interessante isso, eu captei justamente isso. Mas é interessante, assim, a gente às vezes pensa que o anjo da guarda é um espírito perfeito já, um uhum, espírito de luz. Mas é um espírito que está bem, né? Que está preparado para nos auxiliar em tudo que a gente possa passar. Mas que uhum, todos nós, então, proporcionalmente, podemos ser guarda de outro, né? uhum, Podemos nos cuidar nesse mundo, que eu acho que é isso que Deus espera, que a gente contribua fazendo, sendo as mãos, quando Jesus diz, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos, né? isso, os Vai se vasos, os ramos. materializar através de vocês. Então, É isso é aí. só assim para dar, né, esse toquezinho, que assim, não vamos deixar tudo para os espíritos superiores, não. Vamos cada um dentro da nossa possibilidade, nós podemos ser anjos da guarda de algumas pessoas, nós poderemos ter Uhum, tutelados, né? exatamente. E Não, contribuir, aí a gente vai crescer mais ainda, né? E- muito legal. Bem lembrado isso mesmo. Ah, a gente lembra de alguns casos, né? Por exemplo, do livro. Olha como esse negócio é muito interessante, né? O do livro Sexo e Destino, né? De André Luiz. Uma história maravilhosa. Nossa Senhora. Marita e tal. E do benfeitor Félix, né? Benfeitor, gente. Eu ficava encafifado, assim, nossa, mais ou menos assim, os anjos de guarda, eles são bons e tudo mais, mas falam que eles são um pouquinho melhores do que nós, né, assim, então, né, papapá. Eu custei a entender um pouco essa questão. Lendo o Sexo e Destino, nossa, a ficha caiu para mim como, nossa, que coisa, porque até os espíritos que estão já na peleja do bem, na luta lá, eles, não vou dizer que vacilam, mas eles se surpreendem com algumas coisas. O próprio Félix ficou surpreso. E olha que ele estava orientando a André Luiz ali o tempo todo. Mas quando a Marita é atropelada, né, e ele fica assim, ele fica surpreso como é que aquilo aconteceu. O mentor. Ela vai para a praia, ele orienta o cara da farmácia. Estou dando spoiler aqui, geral, gente, mas o livro é lindo. Ele orienta o cara da farmácia a não dar o remédio que ela queria, porque ela queria, né, tirar a própria vida. Ele dá um remédio que era mais um calmante, ela dorme na praia. No que dorme na praia, o Félix está ali acompanhando, porque é uma pessoa querida do coração dele. Aí vem um cara, um bêbado, mexe com a menina lá, então força ela a acordar e sai correndo. Então ele fica, você vê, ali ele já fica, sabe assim, não vou dizer chateado, que não é esse o termo, mas ele fica contrariado, porque o bêbado apareceu e empurrou, sabe? A menina precisava descansar. E ela sai correndo ali e o carro atropela ela. O carro com uma pessoa conhecida, né? E ela tá lá no chão e ele em espírito segurando ela. E ele chora, sabe? Ele não contava com aquelas coisas. Então, até esses espíritos, eles aprendem com as situações, sabe? Então, eles são um pouquinho melhores que nós, sim. Estão aqui né? Nos ajudando, nos orientando, mas tem hora que eles precisam de ajuda, né? Eles precisam de ajuda. Uhum. No São próprio momento sensibilizados, né? Eles têm sentimento, né? sim. E tem, Sim. Ismael, né? Ismael, quando viu, depois da lei da abolição ser
promulgada, né, pela princesa Isabel e viu os homens continuando fazendo as mesmas coisas, trazendo os navios escondidos, e ele não sabe mais o que fazer, ele vai para Jesus, ele chora e vai para Jesus, Uhum. passa embora, Pois é, né? pois é. É uma Nesse parte mesmo. muito linda do livro, inclusive, é um ensinamento muito grande, que Jesus, quando não tem mais o que fazer, ele manda orar, Ismael, orar por aqueles que estão deflagrando, né, as guerras, por esses que estão sendo os algozes, que estão no erro. Olha que você falou um negócio bacana que eu ia comentar também do Sexo e Destino. Tem um momento lá que eu não vou contar os detalhes, porque é um momento muito pesado, né? Apesar da leveza com que André Luiz passa, né? A coisa, mas um momento crucial lá, um pouco bem antes, um pouco antes da Marita, né, desencarnar, acontecendo uma coisa muito ruim lá. E André Luiz, e agora? O Félix não tem o que fazer. Gente, é uma coisa incrível. Eles vão para fora do quarto. Ele olha para cima e fala mais ou menos isso. Agora é orar. E não impediu de acontecer o que aconteceu naquele momento e depois até no atropelamento. Enfim, gente, os espíritos estão aí, nos ajudam. A lei de causa e efeito é um negócio muito sério. A gente vai pagar, a gente vai resgatar. Se a gente estiver trabalhando no bem, né? Por isso que é importante não dar uma de preguiçoso, né, Cris? Ah, deixa que os espíritos estão tomando conta, né? Não, gente, vamos fazer a nossa parte, porque fazendo a nossa parte, a prestação vem mais menorzinhas, né? Deus nos ajuda ali com uma misericórdia divina e a gente consegue resgatar as coisas direitinho. Então, o negócio é muito sério. Semeadura e colheita. Isso não para. Então, mesmo nesse reino de Deus anunciado, o reino dos céus anunciados, existe um trabalho a ser feito, existe o que foi semeado ou o que está sendo semeado, e a colheita é certa. É certa, né? Nesse outro parágrafo aqui, diz assim: pelo exercício de suas faculdades, o ser humano alcança, entre escolhas e vivências, a maturidade de si próprio. Tá, vou colocar aqui um destaque. Conquistando o juízo universal proposto pela lei divina no denominado senso moral. Olha que interessante, tá? Então, olha que engraçado como o Honório chama de juízo universal, que é denominado como senso moral. E ele nos convida a ir lá na Gênesis, no capítulo 3, item 24. É interessantíssimo. Então, nós vamos lá, gente. Só para a gente passar os olhos aqui, porque a gente vê que o Honório está com o Gênese Evangelho. kardeciana ou a Gênese de Não, a kardeciana, né? Gênese kardeciana. Será que eu tenho que compartilhar de novo, gente? Ou vai aparecer para vocês aí? Vamos ver aqui. Tá aparecendo outro livro aí? Tá, o Tá, bem e o mal. Tá, né? Ah, beleza. Então é a tá. Gênesis de Kardec, tá? Kardec. Capítulo terceiro, o bem e o mal, tá aqui. E no Item item 24. 24. Então nós vamos dar uma avançadinha aqui, ó. Vamos lá. Eu não sei, vamos lá aqui. Ó, a gente não vai ler tudo, mas vamos ler uma coisinha aqui do item 24, ó. É belíssimo, vamos lá. Eu só quero ver o título que vem antes, aqui, ó. Destruição dos seres vivos, quando ele vai falar da destruição dos seres vivos uns pelos outros. Olha como é que é o Honório, nessa questão do senso moral, ele foi lá no Kardec e fala aqui, ó. Nos seres inferiores da criação, aqueles cujo senso moral ainda não existe, no qual a inteligência não substituiu o instinto, a luta só pode ter como objetivo a satisfação de necessidades materiais. Isso a gente aprende com a doutrina, gente, nos reinos inferiores, sobretudo ali no reino animal. A gente está ali numa fase que, né, a gente que eu falo é o princípio inteligente, né? Está numa fase que está o instinto falando, que é um tipo de inteligência. Está lá no livro dos Espíritos. Lá ainda não temos essa inteligência como tem no ser humano. Não temos raciocínio contínuo e tal. Tal. O que que não interessa para nós? Nessa fase, para o espírito, para o princípio inteligente, satisfação das necessidades materiais. Nosso senso moral não existe. Não existe. Não existe bem, mal, escolher, sabe? Eu faço, porque eu preciso me satisfazer. Uma das necessidades mais imperiosas é a da alimentação. Eles então lutam,
apenas para sobreviver, ou seja, para conquistar ou defender uma presa, mas não poderiam ser estimulados por outro motivo mais elevado. Então, aquilo que a gente vê nos animais, né, vê muita coisa bonita, né, que a gente olha assim, nossa, que lindo, como parece, é inteligente, né? Não é a nossa inteligência, é um instinto, né? É um instinto de sobrevivência, que tem muitos ali que, né, parece até mais inteligente do que alguns humanos, mas é E instinto. que funciona perfeitamente, porque esse instinto é Deus conduzindo. Então, funciona perfeitamente. Eles não matam para se É, divertir, eles matam só exato. para se divertir. Para satisfazer alguma coisa, É. né? Teve uma notícia recente aí que rodou o Brasil inteiro de um senhor que no interior que uma onça foi lá e, né, pegou ele, comeu ele, né? Tá aí, foi noticiado aqui nas últimas semanas. Que onça má, não é? Improvável não, né, gente? A onça estava no papel dela. Alguma coisa rolou que deu ruim, né? Mas é culpa dela? O que que é? Não é, né? Mas vamos seguir, ó. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Então, nesse primeirozinho lá desse período bem animal ainda, primitivo, está se ensaiando para a vida. Assim que ela atinge o grau de maturidade, assim que ela atinge o grau de maturidade, necessário para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades. Então, vamos lá, gente. E é por isso que antes disso, nele, o animal não tem expiação, né? Não Ele não tem, expia, ele não tem senso moral. não tem, gente. Animal, ele desliga no caso de uma morte de um animal. Claro, se tiver sofrimento, tem dor, não sei o quê, sente, né? Claro. Mas desencarnou, não existe dor moral. A dor moral é nossa. Meu bichinho que se foi, oh meu Deus, né? E é triste. Nossa, é triste pra caramba, né? Porque a gente se apega, sobretudo quando é um pet, né? Um animalzinho de estimação ali. Mas é só, quando essa alma, que é um princípio inteligente ali, né? Que está se desenvolvendo, ele atinge num tempo certo, necessário para a transformação dele, ele recebe de Deus algumas coisas, como, por exemplo, o livre-arbítrio e o senso moral, tá? Então, o livre-arbítrio, ele vem, é assim, é assim que funciona, está lá no Livro dos Espíritos, questões 780 e pouco lá. É, Kardec pergunta, então a gente desenvolve primeiro pelo intelecto? Sim, os Espíritos falam isso. A gente desenvolve primeiro a sabedoria, o intelecto, no caso, não a sabedoria, o intelecto, né? Porque depois do intelecto vem o livre-arbítrio. Tá desse jeito lá no comentário dos Espíritos, tá? Primeiro, o Entendo. intelecto. Por quê? A gente vai começar a discernir. Isso é bom ou é ruim? Eu vou por esse. Não é nem se isso é bom ou é ruim, gente. Eu vou por esse caminho ou vou por esse outro? Eu que escolho. Se eu escolher o caminho ruim, né? A asa da minha moral vai ficar sempre Uhum, baixa. E o meu intelecto lá em cima. uhum, Aí o desenvolvimento do senso moral ele fica prejudicado por causa das escolhas que a gente faz. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo, o senso moral vai aparecendo, porque a gente tem o livre-arbítrio, tem a escolha. A centelha divina, em uma palavra, é esse senso moral, né? Que dá novo curso às suas ideias, dotando-a, essa alma, de novas aptidões e percepções. Antes, só quero satisfazer meus instintos, minha fome, minha alimentação, meu isso, meu aquilo. A partir do momento, não sei que momento é esse, né, gente? Cada um teve o seu momento, mas nos individualizamos. Viramos espírito com um Ezinho maiúsculo, princípio inteligente ali, né, já desenvolvido. A gente tem o livre-arbítrio. O senso moral começa a desenvolver. Isso vai dar novo curso. Aí eu, opa, não é assim, assado, é eu que escolho. Porém, as novas faculdades morais com as quais foi dotada só se desenvolvem gradualmente, porque nada é brusco na natureza. Há um período de transição, tá aqui, opa, sai. Na qual o homem muito pouco se distancia dos irracionais. Então,
Ah, sabe, é como se eu despertei, olha, meu Deus, então agora isso é aquilo. Não, existe uma fase em que a gente ainda está mais perto lá do início do que aqui onde a gente está hoje do fim. Nos primeiros tempos era que o instinto animal domina e o motivo da luta continua sendo a satisfação das necessidades materiais. É isso. Mais adiante, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam, se equilibram. Então, aquele instinto que está mais animalizado, nesse período que a gente está em transição, já partindo para o livre-arbítrio, senso moral desenvolvendo, a gente começa em algum momento a misturar, balancear, é mais instinto, é mais sentimento moral. Então, o homem luta não mais para se nutrir, mas para satisfazer a ambição, o orgulho, a necessidade do domínio. Então, peraí, já que agora eu estou raciocinando direitinho, né? Se eu posso ter, por que que eu não vou lá e pego? Se eu posso reter, por que que eu não faço isso? Tenho mais força, sabe? Tenho mais isso, tenho mais aquilo, desenvolver outras coisas mais do que outras pessoas em termos de inteligência, então eu vou lá e domino. Pode, começa a fazer isso. Olha a necessidade do domínio, né? Mas para isso, continua Kardec, precisa destruir. Então a gente faz o quê? Através da força, a gente começa a destruir. Todavia, à medida que o senso moral ganha preponderância, a sensibilidade se desenvolve e a necessidade de destruição diminui, até desaparecer por se tornar detestável. É quando o homem tem horror ao sangue. Alguns de nós temos isso já, esse horror. Mas no mundo que a gente está hoje, ainda temos muita sede desse tipo de ação. Contudo, a luta é sempre necessária, sempre, para o desenvolvimento do espírito. Porque mesmo chegando nesse ponto que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Vamos chegar nesse ponto aqui, né? A gente tem horror ao sangue. Não queremos mais lutar para isso, não queremos mais destruir, gente. Não, queremos outra coisa. Queremos mais comer animais. É, por exemplo, né? Não como mais carne, nunca mais. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, tá? Já é um ganho fantástico, só que estamos longe da perfeição ainda. Somente à custa de sua atividade ele conquista conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios de animalidade. Finaliza assim. No entanto, nessas circunstâncias, a luta que já foi sanguinária e brutal torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. É isso. Mesmo quando chegar nesse ponto aqui, ainda não estamos longe da perfeição. Mas quando chegarmos, gente, meu Deus, né? Ontem eu estava num estudo também no nosso grupo lá, e uma pessoa falou assim, gente, é, tanto de que o homem, né, hoje, na atualidade, é tão inteligente, e é mesmo, mas a gente não consegue acabar com a fome, né, no mundo. Por quê? As nossas guerras ainda são fratricidas, ainda são assim, buscando domínio, né, por causa do orgulho, do egoísmo, mas se pegasse, né, toda essa nossa força, essa nossa inteligência para bem aplicar, a gente não faltaria água onde falta, não faltaria comida onde falta. Não estou dizendo que todo mundo ia ficar no mesmo patamar de riqueza, que isso aí a gente sabe pelo livro dos Espíritos que logo, logo voltaríamos ao que era. Mas, em vez de a gente estar brigando com o país, a gente devia estar se unindo, né, para poder transformar a vida das pessoas para melhor. Mas É, ainda a não gente, temos a essa gente, de uma certa maneira, a gente já fala muito assim, olha, a gente precisa competir é com a gente, não é com o outro. A gente precisa ser melhor do que nós mesmos a cada dia, e Uhum, não o outro. A gente fala muito isso no mundo corporativo, por exemplo, né? Onde uhum, a competição, ela vai estimular a traição, né? É um passar por cima do outro, mentira, estimula tudo isso, né? Realmente vira uma selvageria dentro da empresa. E a gente uhum. tenta incutir essa ideia mesmo, olha, a gente precisa competir com a gente mesmo, né? É isso aí. Sermos melhores, né? Nós Isso. sermos melhores. Ô, Xaxá, eu acho que é no livro Depois da Morte, de Leon Denis, que ele vai dizer que nesse momento que a gente recebe o livre-arbítrio, é o momento que a gente também recebe
as leis de Deus na consciência e a memória. Quando ele vai falar da evolução perispiritual, né? Uhum. É quando a gente começa a unir com o perispírito. Aí sim, aí é que a gente começa essa questão da memória. Só que vocês viram aqui, pelo que foi falado nesse livro do A Gênesis, não é um momento assim, tipo, hoje tem, Sim, amanhã, hoje não tem, amanhã tem, é, né? É um processo, né, que é. demora um pouquinho, mas com a evolução normal dos seres, do animal que a gente passa para um hominal, que não estou dizendo isso agora, porque Deus cria o tempo todo, mas nós já estamos no mundo aqui em que já somos seres conscientes. Mas quando esses seres da criação que ainda já estão passando dessa fase, sim, aí começa a juntar a ele o perispírito, que vai acompanhar ele direto, e aí sim, começa a questão da memória, aí começa a questão da consciência, porque a gente começa a ter plena consciência de que somos, que existimos, né? O animal, ele dorme, né? Ele sonha, ele faz aquela, tem até sonho, né? Que, ou seja, tem estímulos ali, mas não é contínuo. Então, talvez ele acorde todo dia assim, nossa, quem sou eu? De onde é que eu tô, sabe? O ser humano não, ele sabe que é, ele é consciente. Penso, logo existo, enfim, né? Mas voltando aqui ao Honório, né? Porque ele fez uma brecha, pediu que a gente estudasse aqui a Gênesis, vamos voltar para ele aqui, ó, para a gente partir para uma outra coisa. Cadê? Eu abri? Aqui. E rufem os tambores, cadê? Aqui. Então tá. Então, pelo exercício das faculdades, o ser humano alcança, entre escolhas e vivências, maturidade de si próprio, conquista o famoso juízo universal, denominado senso moral. Então, João Batista falou, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, Honório faz toda essa introdução aqui, gente, da amarguras, do plano de Deus, vai lá no senso moral, falando que a coisa obedece a ciclos de semeadura e colheita, para a gente chegar no reino dos céus. Antes da gente falar o que ele diz aqui, que é um resumo bem interessante, eu vou convidar a gente a dar uma olhada no outro livro dele, O Caminho do Reino, que o primeiro capítulo fala sobre a. Tá aí, ó. O pessoal tá aplicado, tá até com o livro na mão aí. Gente, cadê aqui o Caminho do Reino? Vou ter que escrever aqui. Caminho do Reino, tá aqui. Enquanto que em um Evangelho por Dentro, o Honório vai ali estudando Mateus, né, versículos, tá, tudo mais. Aqui, nesse livro, ele traz conceitos e ele desenvolve de uma forma belíssima, que é esse livrinho aqui, né? O Caminho do Rei. Fantástico, gente. Vamos passar ele aqui. Ele é de 2018, né? 2018, a primeira edição dele. Deixa eu ver quando é que ele mandou essa mensagem aqui, o Honório. Foi em. Vamos ver. Ah, não, isso aqui é a introdução de um amigo nosso lá, apresentando o livro, que é o Marcelo. E aqui o Honório traz essa mensagem de 2017. Então, você vê, em 2018 lançou o livro. Capítulo primeiro, o reino dos céus. Então, até na última live eu falei, gente, vamos entender de vez o que é esse bendito reino dos céus, porque a gente fala muito nele. Uma vez falando de reino dos céus, né, o reino de Deus, lá na FEB, inclusive, naqueles estudos que a Denise participava comigo lá, não sei se você vai lembrar disso, Denise, teve um senhor que, quando eu falei do reino dos céus, ele começou a falar assim, não, mas pois é isso mesmo, porque nosso lar, porque nosso lar, porque nosso lar, sabe? Então, para muitos, o reino dos céus é o plano espiritual, sabe? Uhum. São, são as. Nossa, ele falou, 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 e eu estava conduzindo naquele dia, eu tentei dar uma volta aqui e tal, e Isso. aí eu, né, expliquei mais ou menos que não era É, bem assim. Oi? durante É, muitos anos, eu tive essa visão do reino dos céus bem distante. é, Ah, diz- a ser alcançado lá na espiritualidade. Ah, depois, é, Deus, isso, passei é isso anos mesmo. com esse conceito mesmo, É. equivocado. Então, esse senhor, ele falou, falou, depois que ele falou, a gente foi dando umas emendadas aqui e ali, né, para tal. Não sei por quê, mas ele não voltou mais para o estudo. Então,
Até hoje eu me pergunto o que é que rolou, mas tá bom, vida que segue. Mas a gente tem essa questão, né? A Ô, gente fala Xaxá, muito. só lembrando que Ah, eu acho que até hoje as pessoas pensam assim, porque eles naquela época tinham aquela concepção dos sete céus, né? De sim, sete também. ambientes e tal. Então ficou assim no inconsciente coletivo, eu É, acho, essa questão de serem ambientes, né? isso. E gradativos, né? Acho que de acordo com a evolução de cada um. É, é, a gente pensa sempre assim, ontem também no estudo foi interessante, né? No estudo que a gente faz no nosso grupo lá, que teve um senhor que falou que, gente, sobre o universo, né? Tava falando sobre a evolução dos seres e tal, aí ele falou assim, perguntou lá para o expositor, mas você acredita que tem um universo paralelo, né? Tipo, multiversos, essas coisas que a gente vê muito aí nas ficções de hoje, né? O facilitador respondeu muito bem, falou assim, olha, Deus cria até hoje, Deus isso, tal, deu uma explicação bem legal, né? E aí eu pedi para a palavra lá ao final e falei assim, lembrando desse ponto, falei assim, olha, é uma turma de início, tá? Então esse grupo nosso é uma turma do primeiro módulo ali inicial de doutrina espírita, bem básico. Falei, a questão toda é que a gente tenta materializar sempre as coisas. Uhum, Então quando a gente pensa em um outro universo, a gente pensa um universo material, igual o nosso, né? Só que um pouquinho diferente, né? Eu falei, existe sim outro universo, existe multiversos. O mundo espiritual é um universo paralelo, né? Nesse sentido, assim, de que é do lado de lá, inclusive aqui é uma cópia do lado de lá. Então, se for pensar por esse lado, temos sim um universo paralelo, né? Mas o problema é que a gente quer materializar o negócio. Então, se ele estiver procurando com o telescópio, ver se ele vai achar um universo paralelo, não sei. Acho que ele vai se decepcionar. Mas se ele abstrair um pouco mais, acho que vai achar. Então, eu acho que essa é a questão. Ainda mais naquela época de É Jesus, né? porque tem uma coisa que ajuda assim a gente nessas interpretações. Lembrar que Jesus sempre está falando de coisas espirituais. Sempre. Então, aí, por mais ele usava as coisas materiais, lógico, os elementos do dia a dia por conta da questão didática, né? Para o Uhum. entendimento. Mas ele está falando de coisas espirituais. Exatamente. uhum. É isso. Tanto é que quando ele está lá no terceiro capítulo do livro Boa Nova, de vez em quando eu esqueço os capítulos, mas primeiras pregações, que ele encontra lá com o sacerdote lá no templo, né, que é o Nicodemos. Haná, Hanã, Hanã, isso. Nazareno, que faz isso aqui, né? Galileu, O discurso é lindo, né? Mas aí Jesus é, fala, vim aqui para implantar o reino de Deus. Tá, 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 tá. O reino dos céus, não sei o que que ele fala. Reino dos céus ou de Deus nas tuas mãos, né? E assim vai. Então é bonito lá, mas Jesus veio para implantar. Então, se ele veio implantar, assim, usando já a, a literatura espírita, né? Então é para quem uhum, acredita que realmente, né, aquele diálogo é um diálogo bem mais espiritual mesmo. Ele veio implantar, sinal de que esse reino não está acima, não está abaixo, né? Ele vai implantar é. entre aqueles que estavam ali o reino dos céus, o reino de Deus. E no Então, coração dos homens, ele é bem claro. depois ele Quer explica. dizer, tem nada a ver com o que vocês estão pensando, estão preocupados. Mas, Exatamente. assim, quando a gente tem o orgulhoso, tem essa questão, né? Nós, né? Falando de nós mesmos. Nós. O Uhum. orgulho nos deixa cego. Então, nem conseguiam perceber que Jesus não estava falando de nada material. É Tamanha isso. preocupação de perder algo, perder o poder, né? Uhum. Perder o status, né? Porque o tempo todo estava falando de Jesus explicitamente. É isso mesmo. Enfim, para nós espíritas, estudiosos do Evangelho de Jesus, a gente tem que, de uma vez por todas, entender que o reino dos céus não vem com aparência exterior. Uhum, Quem disse isso? Jesus. uhum, Então, É isso. sabe, é isso. Aí a gente vai aqui com Honório tentar entender o reino dos céus. É uma leitura longa, mas a gente vai dar uns pulinhos aqui. Mas é tão belo esse texto do Honório aqui, né? Que, mais uma vez, ele começa devagarzinho, depois acelera aí os uhum. motores, né? Vamos lá, ó.
Olha que interessante, Cris. Quando você começou a ler o início, naquela, fez a leitura preparatória, né, do Vinha de Luz, fala dos negócios. Emmanuel fala dos negócios. Olha aqui. E o Honório, todas as operações pertinentes à Meu existência. Deus, Olha só. Quando você falou, eu fiquei, nossa senhora. Todas, conectado. é, todas as operações pertinentes às existências físicas são negócios que o espírito faz em favor do seu desenvolvimento interior, no plano da razão e sentimento conjugados, com um único e supremo objetivo: conquistar o reino dos céus. Até aqui ele não explicou o que é o reino dos céus, né? Mas é isso, são negócios. A Cris trouxe aí uma passagem de Emmanuel belíssima, que falam de várias profissões ou de pessoas, né, que a gente está fazendo negócios, né? Vamos lá, gente. Não estamos mercadejando, né? Nós estamos fazendo comércio com as coisas espirituais. Não é isso, não é nesse sentido. Mas tudo que eu faço, mesmo aqui encarnado, é um negócio, né, que vai trazer alguma coisa para mim, né, em retribuição. Gente, não estamos falando de coisa material, né? É um negócio das coisas de Deus. Como Jesus dizia, cuido dos negócios do meu pai. Né? Quando Exatamente. José perguntava assim, que tanto fazes aí nas montanhas até uma hora dessa? Estava conversando com meu pai que está nos céus, É, né? é, Aliás, não é nem nessa parte que ele diz isso, é é com Maria, Maria de né? Nazaré, é com Maria. Maria, que Maria quer arranjar um emprego para ele, né? É, eu tenho E aí ele preocupação vai por. dizer, Ela fala assim: eu tenho preocupação por tu, é, Jesus. É por mulher. acaso não cuido dos negócios do meu pai? Por Acaso acaso não estou sabes que cuidando vim dos aqui para negócios do cuidar meu das pai? coisas do meu pai? É isso aí. Então, são negócios. Ele estava no Isso. empreendimento, né? Estava no empreendimento. Mas, assim, a separação das coisas, ela de fato não existe, né? Porque quando você está no negócio material, você está no negócio espiritual também. Isso, É isso, é na empresa que você puxa o tapete. Não é isso que você é. Uhum. falou? É isso Ah, você aí. puxa o tapete na Perfeito. empresa. É na empresa que você puxa o tapete. Então tem um negócio ali acontecendo É, em Uhum. cima do negócio que é a empresa física. Mas Isso. as pessoas que você relaciona no trabalho, elas são aqueles que você deve amar. São as pessoas que você deve amar. As do trabalho, a do centro, a da igreja, a de qualquer lugar. Então, É. se está lá no negócio, se você encontrou elas, vai viver 30 anos trabalhando do lado daquelas pessoas, não é um acaso, né? Não. Tem pessoas que é, vai ser minha secretária. Aí, 10 anos sendo secretária. 10 anos é um tempo, né? é, é, É. Então, o que que fica depois? Fica a memória de que você foi um mau patrão? Ou fica a memória de que você foi um mau funcionário, um funcionário desonesto, que você Uhum. roubava, que você enganou? Fica a memória de que foi ranzinza, ou de que foi mal-humorado? Ou fica a memória da amizade real que se constrói na confiança? Então, essa é a questão que está por trás do material. Então, o material ele está conectado com esse espiritual todo. Espiritual? É. Então, o negócio do pai, ele perpassa tudo, Sim. né? Está perpassando tudo. Eu entendo que isso. essa abordagem. É, Jesus falava literalmente algumas coisas e muitas coisas não literais. Muitas coisas eram não literais. Era difícil deles entenderem, porque ele uhum. não estava literal. Ele estava fazendo uma metáfora. E eles acho que não tinham condições De entender, né? de fazer a tradução Profundo. completa. Mas assim, por que que aquilo acalentava tanto, se não era tão fácil de entender? Eu acho que Uhum. havia um grau de entendimento para aquele momento, de que alguns até falavam, né? Entendiam nele o Messias, é o Salvador, né? Aquele que é o Salvador, o prometido. Uhum. Então, pela fé natural, É, pela posição de sofrimento que já se encontravam, né? Os isso. espíritos muito Eles sofridos. foram.
Eles queriam ali um alento, né? E aquilo era um alento para eles, E né? às vezes aparece alguém que fala, aí você não leva tudo, né? Você leva o que É, vai te consolar preencher. especificamente. Às vezes é uma frase. É por isso que aqui, ó, ele fala em favor do seu desenvolvimento interior e nós vamos discutir mais isso aqui, só para vocês entenderem, porque todas as operações. Aí a gente pode usar mesmo essas questões materiais, né, no literal, de profissão, se a gente não usa bem, né, aquela nossa posição, ou a gente não se dá bem com aquela pessoa que a gente convive, até isso influi no nosso desenvolvimento interior. Mas Honório afiança de que o único e supremo objetivo é conquistar o reino dos céus. Agora, como? Se a gente às vezes desliza, né, nessas relações humanas. E por isso que tem no Evangelho segundo o Espiritismo aquela parte que fala dos superiores e dos inferiores. Se os superiores, eles têm Isso, subordinados, né? Ele tem tem o comandos, trecho. ele tem deveres, entendeu? Obrigações e tal. Do mesmo modo, o inferior, né? Ele tem obrigações a cumprir, tem deveres a cumprir. Então é muito lindo, né? Tudo isso que o André falou aqui. Se a gente for ler lá os superiores e os inferiores, a gente vai entender. A gente tem que ter um negócio de relação muito boa, é, né, humanas, né? Das nossas relações humanas. Eu queria dizer Pode falar, Cris. uma coisinha assim com relação, né? Eles não entendiam assim, às vezes não alcançavam intelectualmente, né? Mas o que é que acontece? O evangelho, ele é sentimento. Uhum, Então, a presença amorosa de Jesus, né? O acolhimento dele, aquelas É pessoas, plausível. exatamente, se liga pelo sentimento, né? Porque sentia exatamente. E uma coisa importante também é que ele estava dando muitas provas, né? Cabais de que ele era realmente o filho esperado, né? O filho do homem com aqueles milagres, né? Vamos usar o termo do Evangelho mesmo, aquelas maravilhas que ele vinha fazendo. E por último, porque no final das contas, né? Tem um Cristo interior e dentro de cada um de nós, né? Que se E foram conecta com escolhidos. Jesus, né? Com ele. Quando ele fala, a gente escuta que é o que está latente na gente também. uhum. E foram escolhidos. Eles não podem ser, né? Apesar de não terem conhecimento intelectual, eles foram escolhidos. A É, moralidade eles tinham, né? exatamente. Isso é Eles foram verdade. escolhidos, eles não eram qualquer um. Os Já era um povo discípulos, que né? já Estás estava. falando dos discípulos, Isso, né? dos discípulos, É. exato. Não, eu estava até falando de um modo geral, Ah, do sim. povo, né? De um modo Não, geral, se conectava, se identificava, porque imagina, aquele povo era escravizado, eles não eram nada, eles não eram considerados, não uhum, eram, ninguém escutava eles, como as mulheres, né? Que Jesus, de repente chega um ser que olha para você, olha no seu olho, que escuta, que orienta, que acolhe, né? Que orienta, mas que diz assim, eu amo você, independente de qualquer coisa, né? Você é filho de Deus, independente de qualquer coisa. Vai e não peca mais. E orientava, mas e dava esperança especificamente, né? Como ali no uhum. Sermão do Monte. A Então, gente, a É, gente não sabe a dimensão do bem que Jesus fez, porque a gente não sabe o que aconteceu no meio da multidão. Quantas outras pessoas também receberam milagres, foram mudadas de beneficiar. comportamento, beneficiadas. Nós não temos É. a história dos bastidores completa, né? não, É, Da vida completamente. João já como diz, tá. né, que nem que tivesse todos os livros do mundo, não dava para isso. Nós não temos essa noção. Essa turma era uma turma que já estava esperando o Messias, né? Então, isso aí tudo contribui. Então, é uma turma que já vinha sendo anunciado, a gente sabe que são os exilados de Capela, o povo Eles hebreu, sabiam, é, eles sabiam. Então, isso é. tudo veio, né? Tanto é que Emmanuel trabalha muito bem isso no livro A Caminho da Luz, quando vai falar da promessa de Jesus, a promessa do Cristo. Uhum, Vão lá é. que eu. Não se preocupa não, gente. Vão lá, ajuda aquele planeta que eu vou lá depois. E isso ficou gravado. Isso. Emmanuel colocando. Eu vou pessoalmente, é a promessa dele. Eu vou Exatamente. pessoalmente. É E tanto aí, assim que
quando ele encontra, é muito lindo quando ele encontra Pedro, João na praia, que eles ficam confusos, essa voz, eu conheço É, essa voz, essa pessoa é família, né? E por isso uhum, que aceitaram de imediato. exato. Foi Mas olha um só, imperativo, né? o imperativo. Esse reino, vamos continuar com o Honório aqui, ó. Então, a gente trabalha, tudo é um negócio, né? Tá entre aspas ali bem, para deixar bem claro, né? Para conquistar o reino dos céus. Aí vem o Honório. Esse reino se constitui de valores provados no fogo da provação. Eita! Este reino se constitui de Valores. valores provados no fogo das provações. E o esforço por sua conquista transforma impulsos primários do instinto em reflexões conscientes. Então, o caminho segue o curso, esse esforço para conquistar isso, a gente vai ter reflexos, para depois convertê-las em sentimento puro, as virtudes da alma. Nossa, num trechinho ele deu um resumo bem legal. São valores que são conquistados através de provações, no fogo das provações. Qualquer esforço que a gente faça, né, ele vai se transformar nesses reflexos conscientes. Vai servir, sim, né, para o futuro, porque depois vai se converter em sentimento puro. Então, é válido, por isso que eu falo que, comentei que qualquer negócio, entre aspas, né, é favorável, sim, ao nosso desenvolvimento interior. Mesmo que seja desagradável. Mas não vamos provocar, porque aí é pior, né? Se a gente provoca, a gente tem a lei de causa e efeito, a gente pode sofrer para poder, né, aprender. Não precisamos disso. Mas se vier, e é dessa forma, porque a gente não soube fazer, que venha. É aprovação. Vai transformar em reflexo, que vai transformar em sentimento puro. Não parou por aí, gente. Olha o que, que o Honório fala mais aqui. Interessante, Xaxá, ele colocar o Ah, fogo das provações, é porque o porque nós fogo, vamos. porque o É o que fogo, né, ele vai purifica, né? O voltar, fogo é. é o que É, purifica, né? Ele vai voltar nisso lá depois, na outra página. vai, não, nós vamos voltar já já nele aqui, porque ele vai te citar um exemplo aqui que eu acho que não vai dar para a gente fazer hoje, mas Isso. vai ficar um dever de casa bem interessante para nós, tá? Então, o reino dos céus, portanto, isso aqui eu gosto de marcar sempre, resultante das pelejas encarnatórias em mundos que oferecem campo para essas operações. Ave Maria, vou marcar aqui também. O que que é o reino dos Uhum, céus? isso mesmo. Resultante das pelejas reencarnatórias em mundos que oferecem campo para essas operações. Então, enquanto a gente estiver precisando reencarnar, seja aqui nesse planeta ou em planetas que ainda tem a reencarnação, né, em corpos bem materiais, o reino do céu é a somatória dessas pelejas todas. Assim como na Terra, mundos como na Terra, né? Com os seus dois estágios consolidados. Então, olha só, Hum. mundos como a Terra, que já passou pela primitividade, quando a infância do espírito aprende sobre o meio e é induzida a reconhecer-se como indivíduo. Então, esse é o primeiro estágio, que foi o primeiro estágio que nós passamos. Segundo, o de expiações e provas, em que as concepções de moral autorizam o ser a se reconhecer espírito imortal, regido pela lei de causa e efeito. Então, no primeiro estágio do nosso planeta e em outros planetas parecidos, a gente, com o tempo, vai se reconhecendo como indivíduo. Já saímos da animalidade, gente, do reino animal, animal, animal. A gente está passando aqui, ó, estamos no primitivo, naquele tempo lá que ninguém sabe quando é que a gente adquire a consciência, né? E a memória e tantas outras coisas, né? A gente começa a se reconhecer como indivíduo, porque aí começam a surgir as coisas, né? Começa a surgir, tipo assim, eu vou dominar, eu vou lá e pego na força, eu faço e aconteço. Então, olha, eu consigo me saciar aqui agora com outras coisas a mais. Quando o planeta está em fase de expiações e provas, como é o nosso, a gente já começa a desenvolver mais a concepção moral. Com isso, a gente começa a se reconhecer
como um espírito imortal, inconsciente mesmo, mesmo inconsciente, né? E regido pela lei de causa e efeito. Aqui mesmo, encarnado, a gente já sabe que se fizer algo, a gente já tem ideia, causas atuais das aflições. A doutrina espírita explica muito bem isso. Se eu fumar demais, posso vir a ter um problema. Ou se eu estou com um problema X, é porque eu fiz isso nesta vida. Então, a gente já tem uma consciência. Quando a gente amplia um pouco mais as questões do espírito, e o espiritismo ajuda muito a gente nisso, a gente começa a se reconhecer como um espírito imortal. E aí, Honório continua. A era de regeneração está próxima, o reino dos céus está próximo, a era de regeneração está aí, que se insinua vertiginosamente a partir das operações de saneamento e depuração kármica que são levadas a efeito nesta hora do globo. Então tá aí, gente. Mais uma afirmação de que o mundo de regeneração está vindo, está se insinuando, porque está tendo muita depuração, muito saneamento. Aquilo que a gente fala, gente, muitas pessoas que estão desencarnando, a depender, não voltam mais para a Terra. Uhum. A depender, né? Não pode afirmar nada, né, gente? Porque está tendo uma depuração, que são levadas nesse momento a efeito. Será responsável, esse momento, a era, né? Por consolidar esse reino de virtudes. Então, quando chegarmos à era de regeneração, esse reino dos céus de virtudes, ele estará consolidado. Não é na Terra, pelo planeta em si, mas entre as pessoas. Estarei com o reino dos céus. Ganharei o reino dos céus. A Cris também vai ganhar, a Denise, o André, né? Vamos trabalhar para isso, né, gente? Conquistar, né? No caso. Conquistar. E Vamos conquistar. se a gente for para as parábolas do reino, é lindo, porque aí, todas as sete, né? As sete são o reino dos céus, é semelhante a uma hoste. Tudo está dentro, né? E nós vamos Todas falar elas. exato, e nós vamos falar uma aqui, mas não vai dar tempo hoje, mas nós vamos começar aqui. Olha, então, esse reino das virtudes, né? Em que o novo mandamento, que a gente tanto estudou e tanto falou aí nos últimos tempos, que Jesus disse que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, motivo de tanto estudo, até de evento, de encontros nossos, né? Será efetivamente a meta, o objetivo supremo das almas, já amanhadas em dores e sofrimentos. Ó, amanhada, gente, já levou tanta lenhada, tanta, sabe, já foi amoldada, já foi, levou tanta marretada da vida, né? Das inúmeras encarnações, que a gente vai ter, sabe, consciência do poder do nosso livre-arbítrio. A gente vai poder usar melhor, exercitado, sem o palho da responsabilidade, né? Que a gente vem usando isso, que então na regeneração se erige por princípio ético de sua jornada. Hoje a gente usa o termo livre-arbítrio e até algumas expressões para dizer assim, eu faço o que eu quero, eu tenho livre-arbítrio, né? A gente não pensa na consequência. Estou falando no geral, porque hoje, quando a gente é espírita, estuda muito espiritismo, a gente sabe que falar isso é perigoso, né? Mas mesmo assim, né? Eu costumo brincar e falar que nem Deus se mete com isso. O livre-arbítrio é meu, sabe? Deus vai dizer assim, faz, meu filho. Eu falo, não faço. Mas meu filho, vai lá, faz. Não vou fazer. Sabe? Não faz mesmo, eu não faço. Tá bom, né? Pronto. É a porta estreita e a porta larga. Ah, não vou por aqui. Vai, vem para cá, eu não vou. Eu lembrei de Adão e Eva, né? É isso, a Eva. É, Querendo exato. competir com Deus, eu quero saber dessa árvore, né? Tá Nós bom, vai lá. estamos num período assim interessante, né? Que observamos que muitas vezes a pessoa é difícil, né? Ela parece ter muitas questões negativas e ela parece que consegue reverter e, e fazer a diferença depois, num breve tempo. É como se ela se encontrasse, né? Ela toca a sombra para depois seguir na luz. Ela sofre a dor para poder buscar
um estado de paz de alguma forma, né? Tem uma mensagem recente de alguns anos, né? Lá do Atualpa, o próprio Atualpa botou uma mensagem que eu acho que está publicada perto do aniversário da casa, em 2020, e me chamou a atenção na mensagem é ele falar que muitos dos que estão nas atividades de espíritas, né, parecem não estarem tão engajados como deveriam, como precisariam. E ele então coloca que na fase que nós estamos, eles lançam mão daqueles considerados até perdidos, aqueles mais rudes, mais difíceis, e lançam mão porque eles também se estruturaram nas organizações para realizar as coisas. E quando eles vêm para o fazer no caminho do bem, eles conseguem trazer grandes realizações. Então ele é como se ele dissesse assim, da parábola do filho, dos dois filhos, né? Então um filho diz que vai fazer e não faz. O outro filho não diz, mas vai lá e faz. Qual que fez a vontade do pai? É o que disse que não ia fazer. Por esse caminho eu não vou. E no final das contas ele entrou no caminho e fez. E o outro, olha, eu vou fazer, mas se enrolou e não fez. Qual Mas, dos dois? Entendeu? A questão é a avaliação externa, mais uma vez, as aparências, elas enganam o tempo todo. Então, o reino dos céus não vem por aparências externas. É preciso olhar a essência, o interior da pessoa para ver. E se a gente olha só o exterior, a gente toma conclusões. É difícil avaliar a vida pelo olhar terreno. Por isso que, por isso que a gente, eu coloco assim, os espíritos superiores, eles têm a capacidade de olhar e ver além do tempo a nossa história e saber que aquele filho que está falindo, ele tem todo o potencial de acertar, porque lá atrás ele se estruturou, ele só está falindo porque ele precisa fortalecer algo agora. Então a queda, ela tem uma providência naquele período, né? Então aquilo que é falência no momento, aos olhos do mundo, não são falência no olhar mais extenso, assim como João Hus, ao ser queimado, declara, né, que queima um pato para depois voltar como um cisne. Então, quando ele faz isso, ele está dizendo aqui eu estou errado, né? Nesse ambiente aqui estão me condenando, estou errado. Então, muitas vezes a gente tem um olhar na vida que é complicado, classificando, né? Quem fica, quem vai, quem ganha o reino dos céus. É uma conquista tão íntima, né? É é, tão interessante ver que nós não temos essa condição de avaliar, mas nós temos que buscar fazer o melhor. Mas nós não temos condições de fazer uma avaliação sem errar, né? Até no próprio livro Vida e Sexo que você citou, no final, o mentor declara que ele ajudou aqueles que ele ajudou a cair. Aquela uhum, família, aquele grupo, né? Ele ajudou a levantar, porque ele ajudou a colocá-los na perdição. Ele falou: eu fui imprevidente e os coloquei numa perdição. E agora que eu estou numa condição melhor, eu estou aqui lutando para salvá-los, para trazê-los para o mesmo estágio que eu. Então era Reparando. que mostra que até o mentor tem um mentor imediato, né? Tem um envolvimento muitas vezes com a situação. Ele está ali, mas está ali com o coração, né? Dele também junto. ó, Perfeito. Sabe uma coisa que eu lembrei ele falando aí, que daquele, né? Joana de Ângeles vai explicar assim que quem vai, quem tem mais potencial
para se elevar, para se recuperar, para sair do erro, não é aquele morno. Ela usa até essa palavra. Aquele morno não Isso, faz o bem nem o mal, porque ele está na inércia. Aquele que está no erro está no movimento, né? Uhum. exatamente. Ele está no movimento, ele está tentando se atender de alguma maneira. Então é mais fácil esse. E quando ele se levanta, ele faz mesmo. Ele vai com toda a força que ele tem, né? Ó, gente, para a gente, por causa do horário aqui, vamos caminhar para o encerramento. Eu queria só ler mais um parágrafozinho aqui para a gente preparar para o próximo, nosso próximo ponto, tá? Então, vamos aqui rapidinho. No finalzinho ele diz aqui, né, do parágrafo anterior, ó, que quando a gente estiver já na regeneração, o princípio, o livre-arbítrio, ele vai ser o princípio ético da nossa jornada. E olha que interessante. Os movimentos humanos em torno da proposta de evolução consciente se dão ainda que uma parcela considerável da humanidade desconheça a sua natureza divina. Então ele falou lá, olha, a gente vai ter uma consciência do espírito imortal, que somos espíritos imortais, tal. Mas, né, aqui ele diz, ainda que uma parcela considerável da humanidade desconheça sua natureza divina e mesmo de onde vem, o que fazem e para onde vão, esses movimentos aqui em cima ele está falando, eles vão se dar. Esse movimento consciente se dão, ou seja, não interessa. Ah, todo mundo vai ter o conhecimento espírita, todo mundo... Não, pode ser que não tenha, mas ele vai, a evolução, o movimento vai se dar. Diz aqui, em fluxo e refluxo inestancáveis. Migrações de seres asseguram a renovação de valores e propostas. Olha os exilados aí como exemplo. Fixando no psiquismo humano todos os caracteres de vulto para lucificação das consciências em eclosão no tempo. Então a gente pode ficar assim, ah, mas então isso só vai dar para quem estudar, entender. Não. Mesmo que eles não entendam, a coisa vai rolar. Sabe por quê? Santo Agostinho é claro, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o mundo era só de provações. Quando os capelinos vieram, aí passou a ser também de expiações. Então, esse fluxo e refluxo, ele é inestancável. Acontece sempre essas transmigrações em que a gente vai receber, sabe, incentivos através de outros seres que vêm de outros planetas para nos impulsionar. Vai nos ajudar a eclodir no tempo. Para a gente não se alongar muito, eu queria convidar para a próxima reunião, nosso próximo estudo, que a gente, viu? Aí eu vou pedir a Denise que anote e depois você cobre a gente, viu, Denise? Para que a gente estude Mateus, no capítulo 13, versículos de 47 a 42. Porque até agora a gente não falou o que o Honório disse sobre o que vem a ser o Vem reino dos- dos céus. Exato. Mas nessa parábola da rede, Mateus 13, versículos 47 e 52, a gente vai dar uma lida e Honório explica aqui de uma forma magistral. Para lá na frente ele finalizar no reino dos céus, que aí a gente volta pro outro livro para a gente concluir lá. Pode ser assim? Pode. Tá tranquilo, tá gravado. Tá Então tá combinado. bom. Então tá ótimo. Gente, é isso por hoje, porque já deu o nosso tempinho, né? Então, Bem, Já Muito bom. deu. Assim que der, a gente volta para o é próximo, isso. não é mesmo? Muito bom. Até mais, Obrigada, obrigado, hein? Xaxá. Muito Vamos obrigado. fazer a prece? Vamos fazer uma já prece começa para. aqui, André. Por favor, Cris, vamos lá, por favor. Então, nesse clima de harmonia, de alegria, né? Por estarmos cada vez mais nos aproximando intelectualmente das escrituras sagradas, das suas interpretações, explicações, à luz da doutrina espírita, que nós deixemos Jesus se quedar em nós, que nós deixemos que essas palavras cheias de sentimento, de sabedoria, a- fiquem, se vinculem ao nosso espírito, a nós mesmos, para que possamos praticá-los, né? Para que possamos deixar que elas conduzam nossas vidas, nossos corações, nos iluminem os caminhos
Que o Senhor Jesus seja conosco, hoje e sempre. Eu quero fazer aqui um pedido especial ao mestre que se aproxima o NEP Nordeste na próximo final de semana, que ele nos ampare, né? Que ele tenha piedade de nós que estamos nesse caminho, tentando acertar, né? Tentando contribuir humildemente para essa construção do reino nos corações, que por sinal é o tema do encontro, né? E que esse encontro sirva para isso, né? Que seja mais um degrauzinho na construção desse reino dentro de nós. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, pela confiança que deposita em nós, Caiba Chuta, que possa nos amparar. Que assim seja. Que assim seja, né? Graças a Deus. Obrigada a Amém. todos, a presença de todos, né? Vamos encerrando a gravação agora.